Olá, Ariane, boa noite, seja bem-vinda. Tabita, seja bem-vinda. Estou esperando o Alex chegar para a gente começar a nossa live. Comecei tocando esse sininho tibetano, que é o menor sino que eu tenho, porque a gente vai falar sobre o Vishuddha Chakra, que é o chakra da laringe, e esse chakra está relacionado à criação do som no nosso corpo. O nosso participante especial acabou de chegar, o Alex. Vou convidá-lo para participar da live. Ops, botão errado. Aqui. Aqui. Aí ele chegou, boa noite. Sejam bem-vindas. Olá, Alex, boa noite. Boa Bem-vindo. noite, tudo bem? Tudo ótimo, namastê. Eu comecei a Namastê. live hoje tocando o sininho. Esse é um sininho bem pequenininho, mas ele representa bem o que a gente precisa, o som. Bem, Bem vamos lá. sugestivo, né? Que esse chakra está relacionado com sons. Sim, Aliás, esse chakra me deu um monte de problema para entendê-lo, né? Quando eu comecei a estudar. Porque as denominações das pétalas não batiam, as informações não batiam. E como eu não entendo sânscrito, ficou confuso. Até que chegou o um momento que eu entendi que batiam sim. Eu que não estava entendendo o significado das palavras. é uma coisa que a gente Bom, pode. Vamos falar. Hoje a gente vai falar sobre o Vishuddha Chakra. E ele tem uma relação com as notas musicais, só que daí tem um detalhe importante, você é músico, eu não sou músico, é que aqui no Brasil, de certa forma, universalmente, a gente tem o Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E no Vishuddha Chakra também tem essas pétalas, mas o som delas é diferente da forma que é pronunciado. E acho que elas são em oitavo e a nossa não é em oitavo, é em sete, né? Mas isso a gente vai falar mais ao longo da live. Vamos começar. Paulo também vamos chegou, lá. seja bem-vindo, Paulo. Vamos lá então. Bem, O Vishuddha Chakra, ele tem um nome que eu achei muito interessante, que é o nome dele já começa assim, pureza imaculada. Tem vários outros nomes, o, o o, purificado, o mas purificado, né, assim. Mas eu achei interessante a pureza imaculada, tem um significado muito. Dá para você viajar em cima desse nome e ter muitos significados desse chakra. É, ele fica localizado, obviamente, na garganta, para ninguém esquecer. Fazer uma brincadeirinha leve aqui. Pronto, fica bem aqui assim. Ele está vendo é, onde está pomo de o Adão? Ah, pingente. o cor. Ah, O boa. pingente. Então, esse chakra, ele tem. Vamos falar do conhecimento mais basicão. Ele está relacionado com conhecimento, com sons, com a fala. Se você tem dificuldade de expressar sua fala, seus sentimentos, seu conhecimento, se você é tímido e trava na hora de se comunicar, se você acha que tudo que você faz, tudo que você projeta e tenta se colocar na vida, você não está fazendo o correto, então você tem uma situação com esse chakra. Cantores, por exemplo, trabalham demais com esse chakra, né? Então eles passam por todos os sentimentos que esse chakra produz e provoca na pessoa. Ah, obviamente, a glândula do corpo que está relacionada com esse chakra é a tireoide e E o paratireoide, paratireoide. né? Então são assim. É interessante a gente entender que quando a gente trabalha com esse chakra, algumas coisas começam a fazer sentido quando você começa a entender que o conhecimento que ele traz é o conhecimento do equilíbrio.
nem tanto ao mar, nem tanto à terra, sabe? Então, é um chakra que, pelo nome pureza imaculada, ele diz assim, você tem que buscar a pureza, a virtude, o equilíbrio e a justiça. Só que a justiça aí não é a justiça de vingança. Ah, você fez isso, eu vou me vingar. Não é nesse sentido de justiça. É no sentido de equilíbrio das coisas. O que é certo e o que é errado. Mais simples, de justiça. Depois você tem o segundo tipo de justiça mais equilibrado. Entre uma coisa certa e outra que é mais certa. Você tem que escolher entre essas duas aí. E aí você vai avaliando, avaliando, sempre avaliando. Até um ponto que você começa a perceber que você tem que estar trabalhando através desse chakra a virtude. A virtude através do seu equilíbrio. Então você percebe que a justiça, o ato de ser justo, é você nem estar no extremo do exagero e nem no extremo da escassez. Então, de qualquer situação, de qualquer envolvimento, de qualquer sentimento, de qualquer postura emocional, mental, você tem que buscar o equilíbrio, o caminho do meio. E como isso é muito difícil da gente entender, chega momentos que é muito difícil. Será que eu estou sendo justo comigo nesse momento? Aí você tem que entender, eu estou no caminho do meio? Se eu estiver exatamente no caminho do meio, ok. O raciocínio está, por mais difícil que seja, a gente vai e parte para cima daquele caminho. Então, esse chakra tem realmente um sentido muito de equilíbrio e ele tem uma ligação muito forte com o primeiro chakra, o chakra básico. Porque esse chakra aqui é o equilíbrio das atitudes que o chakra básico solta. Então, o chakra básico joga uma força de ação. Vou fazer isso. Esse chakra aqui diz, vamos equilibrar, você vai ter que fazer uma estrutura assim, se assada. Ele joga com conhecimento para que você não meta os pés pelas mãos. Só que esse chakra está trabalhando, na verdade, a maturidade da pessoa. Né? Esse chakra trabalha com a força de ação, mas é uma força de ação pensada, analisada, meticulosa. Então, quando a gente vai fazer qualquer coisa que a gente vai... Por exemplo, essa live. A gente vai fazer essa live. Aí o nosso chakra básico diz, vamos fazer, legal, vamos fazer. A gente fica todo empolgado. Vamos. Né? Aí, imediatamente, passa por todos os outros chakras rapidinho e esse começa a funcionar. Peraí, o que é que você vai falar? Como você vai falar? Como que vai ser? Como é que vai ser? O que você vai colocar em prática? Você vai falar o quê? Né? Vamos trabalhar nisso. Então, é uma situação diária na vida da gente, esse chakra está trabalhando. Então, aí a gente começa a entender algumas coisas. Por essa relação desse chakra com o chakra básico, direto, a gente percebe que quando as pessoas têm problema com a tireoide, elas vão ter problema no chakra básico também. Né? Interessante, desse ponto eu não sabia. Sim, observa, pessoas que têm hipertiroidismo, elas têm uma sexualidade exacerbada, sabe? Então é uma questão de trabalhar a tireoide, sabe? Então eu tive, felizmente ou infelizmente, porque eu tive um colega que ele casado e eu percebi que a mulher dele estava com problema de hipertiroidismo. Né? E ele estava reclamando comigo porque ela tinha uma postura sexualizada que não era daquele jeito, de repente ela ficou, e que isso, e que ele começou a reclamar dela, eu disse, cara, leva no médico que ela está com um problema hormonal, provavelmente é tireoide. E aí ele disse, não, porque era coisa dela, enfim, assim, e deixou passar. Um dia ele chegou em casa, ela estava tendo uma relação com o cara que foi cuidar do encanamento da casa. Né? E aí houve aquela confusão toda, parece um filme. Aquela confusão toda e tal. Aí ela saiu de casa, deixou os filhos, e ela não estava nem aí para batatinha, assim, totalmente fora do cabo. E o cara o amante dela, levou no médico e o médico disse que precisava acertar a tireoide, que ela não estava bem. E acertou a tireoide, ela voltou normal, só que ela não quis mais ficar com o marido.
antigo. Porque ele abandonou ela no momento que ela mais precisava. É umas coisas Situação assim. complicada, né? Precisa de muita maturidade e desenvolvimento Sim! para conseguir passar por algumas situações. Não é para todo mundo. Não é. E aí que entra, eu usei esse exemplo porque essa questão da maturidade é justamente de você equilibrar o pensamento, sabe? Mas o que está havendo aqui? Ela nunca teve esse comportamento, por que está tendo agora? Né? E não simplesmente não usar o raciocínio e largar e tudo. Esse chakra tem uma função também importante quando a gente vai reencarnar, ele que prepara todas as estruturas do nosso corpo para que a gente vivencie certas coisas. Né? Então, por exemplo, ele prepara o corpo e diz, olha, sua voz vai ser suave, seu coração vai ter um problema. É, como é que funciona isso? Ele pega exatamente todo o DNA que vem daquela família, ele trabalha na mesma linha, mantém o DNA daquela família e você vai ter que enfrentar todo esse DNA dessa família através desse chakra. Aí você faz uma superação em cima desse chakra e, obviamente, você não tem os problemas que sua família tem. Isso é uma coisa muito interessante também. Então, enquanto os senhores do karma escolhem o lugar para você nascer, que é o chakra básico, os senhores desse chakra aqui, eles dizem assim, olha, você vai viver lá naquele lugar que foi escolhido e você vai ter esses tipos de possibilidade de problemas. Né? Aí você enfrenta, não tem uns, tem outros, melhora, enfim. Esse é o trabalho desse chakra, que é o de amadurecimento do conhecimento, das emoções, como você trabalha com suas virtudes e como você trabalha com seus conhecimentos que você vai adquirindo através das experiências A emocionais e palavra sentimentais. virtudes foi bem interessante para mim, porque uma vez eu vi um professor falando que nesse chakra a gente tem que escolher entre o que é certo e o que nos dá prazer. Nem sempre essas duas coisas andam juntas, mas é uma questão para você sentir, porque ele está relacionado com a pureza. O elemento desse Sim. chakra também é o éter. E por que o éter? Porque o éter representa o espaço, fica algo meio que no imaginário, porque tudo está acontecendo no espaço. A gente está no espaço, embora a gente não perceba. E ele se relaciona muito com as nossas cordas vocais e também com o nosso sentido de audição, porque as cordas vocais são o som é uma vibração que a gente cria. E essa vibração é criada nessa região. E através desse chakra, quando a pessoa tem um chakra, digamos assim, bem desenvolvido, não quer dizer que seja necessariamente uma pessoa ética, mas ela tem aquele poder de se expressar. E a gente vai observar ele em cantores, políticos, atores. Mas aí você vai sentir isso naqueles cantores que, quando eles falam, quando eles cantam, eles transmitem o sentimento para a multidão. E aí a pessoa consegue sentir o que ele queria passar durante aquela canção. Você se emociona, você chora. Um exemplo que eu acho bem legal, que eu vi esse mesmo professor falando sobre esse chakra, ele é um monge russo da Nanda Marga. Ele falou sobre o Martin Luther King, sobre o discurso do Martin Luther King, que ele pegava e falava assim, que ele falava assim, I have a dream, que ele falou assim, eu tenho um sonho. E a forma que ele colocava aquilo fazia tipo, as pessoas compreenderem, sentirem e que abria. Que ele, além dele ter o bichudo, ele também tinha uma narrata muito aberto. Que de repente se a pessoa não tem os chakras tão bem definidos, pode cair num caminho que seria algo semelhante ao Hitler, que não é, tipo assim, um bom exemplo, mas ele tinha um poder de comandar as pessoas, de fazer elas sentirem o que ele queria através do comando dele, mas ele não estava fazendo isso de uma forma que seria ético ou aceitável pra gente. Aí você tem, tipo assim, esses extremos para observar como o mesmo poder pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. O É. Paulo fez alguma E se, pergunta? se as Pode doenças comentar. genéticas poderão ser evitadas pelo desenvolvimento do chakra? Sim, sim. Como funciona? Até onde eu tenho esse entendimento, é, você pega um corpo que tem as tendências lá prontinhas para ser desenvolvidas. À medida que você trabalha o amadurecimento desse corpo, você só trabalha por experiências.
né? Algumas coisas você já aprendeu em vidas passadas, então não tem muito que reviver. Mas tem outras que você não sabe lidar com aquilo. Então você vai enfrentar as situações com aquela experiência nova. Automaticamente vai empurrar certas situações que vão despertar DNA daquilo. Um exemplo. Vou usar o exemplo da minha família. Minha família do lado do pai e da mãe, todos eles têm problemas, os homens têm problemas de fígado. Eles não podem tomar isso aqui de cerveja, que já parte para isso aqui de álcool e cai na sarjeta. É um padrão. Obviamente, meu pai teve problemas fortes de fígado e minha mãe também, né? Então, pai e mãe com problemas de fígado, meu DNA com certeza está lá marcadinho, problemas de fígado. Aí acontece o seguinte, se eu continuar repetindo os padrões emocionais e mentais que causam problemas de fígado, eu vou dar um start nesse DNA de problemas de fígado e automaticamente vou desenvolver também problemas de fígado. Agora, eu não sou obrigado, então o que é que eu posso fazer? Trabalhar muito essa questão da irritabilidade, da agressividade, da ira, daquela coisa de eu quero e bater o pé para ser do jeito que eu quero, trabalhar isso. Ao mesmo tempo, focar naquilo que eu preciso fazer, se eu quero uma coisa, eu vejo se isso é legal, se não é legal, buscar um equilíbrio, que essa é a ideia desse chakra, buscar um equilíbrio. A partir do momento que a gente trabalha esse equilíbrio, aí você não desenvolve, você não dá um apertar nesse botão do DNA. Então, esse chakra aqui, ele controla isso. É só você ter o equilíbrio de tudo. Equilíbrio das ações, equilíbrio das virtudes, dos desejos, da paixão. É permitido ter paixão? Sim, até você não ser totalmente controlado e dominado por ela. Eu posso ter um vício desde que esse vício não controle você totalmente. E aí é isso que entra o jogo da coisa, né? Porque é uma briga. Se você tem um vício, o vício quer dominar você. Né? Então, essa é a briga que esse chakra trabalha o tempo inteiro. Então, respondendo Paulo, sim, é o chakra que controla é, o controle do DNA. Porém, quando você dá o start, é mais difícil voltar. Pelo menos até onde eu vejo, até onde eu tenho esse conhecimento. Né? Eu não vi ninguém dando Eu diria start assim, e e voltando para retornando. trás. Eu diria assim, tem um Exato. relógio do karma que, tipo, em tal momento, com tal lua, tal coisa está propícia a acontecer. Pode acontecer e pode não acontecer. E conforme a gente começa a entender um pouco mais dessa psicologia dos chakras, a gente começa a entender quais são os sentimentos e tendências que nós temos e como elas vão influenciar no nosso corpo. Daí tem aquele pacotinho que a gente traz para a Terra e tá tudo guardadinho, tipo uma sementinha. Sim. Dependendo como for o sol que ela vai pegar, essa árvore vai se entortando, e conforme ela for se entortando para aquele lado, ela vai desenvolvendo. E muita coisa, tipo, os primeiros anos de vida, até os 18 anos de idade, 20 anos, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente está criando essas crianças, porque é um momento que elas se sentem invencíveis e pode fazer tudo e acaba podendo morrer. Só que depois, conforme os anos vão progredindo, a pessoa, se ela não começa a se autoestudar, o autoconhecimento, começa a buscar suas próprias tendências, ela meio que vai até criando coisas que não tinham no pacotinho dela, que aí depois, ao longo de 20, 10, 30 anos, começam a aparecer o resultado dessas doenças, ou tipo dessas tendências que a gente acaba causando. E os sentimentos, eles têm um poder muito, muito forte sobre o nosso próprio metabolismo. E a gente está tentando estudar um pouquinho sobre isso nessas livros. Eu Pode achei falar, você quer alguma legal, coisa agora? eu achei legal uma coisa assim, eu me lembrei de um detalhe. Cada chakra, ele tem um elemento, mas ele também tem um elemento contrário, porque é o yin e o yang, o E o masculino e o Yang. feminino. Então, o primeiro chakra, ele tem o elemento terra, ele é formado do elemento terra. Mas dentro desse elemento terra tem o fogo, que é para moldar, que é o oposto da terra, é o elemento oposto da terra. Tem gente que acha que o elemento oposto do fogo é a água. Não é, não é. O elemento oposto do fogo é a terra. Como o primeiro chakra ele é da terra, tem um elemento fogo lá para dar uma equilibrada. Senão a gente não faria mais nada. Porque terra, é pesado e tal. Então tem um foguinho lá para incentivar a terra a agir.
O segundo chakra, o elemento dele é a água. Então ele tem o oposto trabalhando junto com o elemento da água, que é o ar. Toda água um dia vai fazer uma elevação para o ar. E todo ar um dia vai fazer uma elevação para a água. Então, por exemplo, as nuvens é o ar mais elevado que tem. Tanto é que é mais alto ainda. E aquela neblina do mar, assim, aquela espuma com aquela nebulosidade da água do mar, é o lado mais elevado do elemento água. Aí tem o terceiro chakra, que é do elemento fogo, mas dentro do elemento fogo tem um pouco de terra. Aí o quarto é o elemento que é ar, O ar. né? O ar com um pouco do elemento fogo. Desculpa, água. E nesse agora, eu fiquei muito confuso, porque você tem os 4 elementos, as leituras sagradas falam de cinco elementos, mas que o quinto elemento pode ser dividido em 3. Então, na verdade, você tem 7 elementos ao todo. Só que eles não detalham os 3 elementos. Eles chamam tudo esses 3 elementos de ovo. É um ovo. Mas como é que você sabe que são 3, que é um ovo? Porque a analogia que eles fazem é justamente para poder a gente entender essa situação. Um ovo tem a gema, um elemento, a clara, 2 elementos, e uma bolsa de ar. A bolsa de ar é o elemento mais elevado do quinto elemento. Aí você tem a clara, que seria o segundo mais elevado, e o mais denso do quinto elemento seria a gema. Lógico, a gente está falando simbolicamente, né? Então, eu fiquei muito confuso nesse chakra porque ele tem a caixa como elemento, que é o éter. Mas o éter não é considerado o quinto elemento. Só que dentro do quinto elemento, você tem o oposto que vai trabalhar com o éter aqui. E aí eu fiquei pensando, procurei, li, fiz leitura diversa de todos os tipos, até que cheguei a uma conclusão. Agora, é uma conclusão minha, porque eu não encontrei respostas em lugar nenhum, mas para quem trabalha com os elementos é interessante entender, porque isso ajuda. O elemento que contrapõe o akasha, o éter, é a água. Então, esse chakra aqui trabalha com o elemento éter, ele é do elemento éter, akasha, e a água guarda a memória de tudo. Então, tanto é que nas literaturas antigas, a água ela é a biblioteca. Então, sempre é o mar, o abismo do fundo do mar, as águas profundas. Sempre que vai falar de algo de muita memória, eles colocam as águas. Então, você tem, em várias mitologias, você vê que as águas são muito relacionadas com o lado mais profundo, onde O todas as subconsciente, experiências mas onde todas as experiências são guardadas lá. Então foi aonde eu consegui. E os outros chakras eu tenho muito mais dificuldade ainda à medida que chega aqui. Só sei que a partir daqui o akasha começa a funcionar como ponto de força. Vamos falar das pétalas? pode ser. As primeiras pétalas deles estão relacionadas aos sons. E aí cada som ele vai trazer um efeito diferente. E aqui é um papo bem complexo e bem profundo, porque o som está sendo gerado aqui. E o som ele representa o éter, porque é uma vibração que está se propagando no espaço. Nós não conseguimos ver, só que a gente consegue sentir aonde essa propagação no espaço acontece. E, bem, agora você pode. Um detalhe, tá entrando bastante gente. Quem tá entrando seja super bem-vindo. Desculpa se eu não falei oi pra todo mundo. Eu descobri que tem como mandar livre pros contatos do Instagram. Eu comecei a mandar. Então sejam bem-vindos. Mas agora vamos começar a falar sobre os sons as pétalas do Vishuddha Chakra. A Carol escreveu aí e falou: a Terra é para conter o impulso e dar estabilidade. Realmente.
O chakra básico que está ligado à Terra, ela tem essa situação de dar estabilidade. O impulso vem do elemento fogo que está dentro do chakra da Terra. Então é uma briga entre os dois, sabe? A Terra não quer se mexer, o fogo tem que mexer. Aí o fogo quer se mexer demais, a Terra dá uma segurada. Vamos com calma. Então é sempre assim essa luta por eles, por esses elementos. Bom, A Tabitha falou que mandou uns aviões também, quando der, fixe embaixo do assunto, seria legal. Depois eu vou aprender como fazer isso. Eu não entendi bem, mas tudo bem. eu também não sei Agora, lidar com isso. Estamos ruim de chakra, Instagram é bicho. novidade pra mim. Então, quando eu aprendi, disseram assim: são 7 pétalas relacionadas a 7 animais, 3 bijas, que são mantras sementes, e 6 classificações específicas. Eu fiquei muito confuso porque isso não batia com o conhecimento e tal, e aquela coisa toda. Depois eu entendi que os 7 animais eram as 7 notas musicais, que teriam, na verdade, 3 bija mantras, e os outros 6 está relacionado a classificações emocionais e mentais ou psíquicas, né? E aí ficou uma coisa mais interessante. Então, eu vou descrever as 6 traduzindo, porque tem umas formas difíceis da gente entender. Se você disser assim, Valchat é a expressão do conhecimento mundano. Né? É uma característica. Vassat é bem-estar na esfera sutil. Esfera Svaha, sutil. Svaha Esse Swaha, eu acho que é Swaha. tem O Swaha, Swaha tem Swaha e tem tá. Svaha. Tem Swaha. Svaha ou Swaha. E tem o Vassat. O Né? Swaha, eu posso explicar Swaha. um pouquinho dos bijas que eu conheço. Esse Swaha, ele é usado geralmente nos rituais de meio que agradecimento. Quando você está fazendo o ritual do fogo num puja, eles falam Swaha, a hora que pega tipo assim a ghee e joga no fogo. Porque o fogo ele traz a transformação. E meio que o Swaha representaria um pouquinho do que é o sacrifício que nós estamos fazendo em prol de algo maior. E quando você vê esse sacrifício acontecendo no fogo, você vê a transformação ali do elemento. A Andressa comentou como a gente faz para explicar o avião, como faz para mandar o título, mas isso vai ficar para a próxima live. Agora já estamos mais ou menos na metade dessa. Mas agora voltando para os bijos. O Swaha é geralmente o som do acabamento das ações nobres, aquele som que a gente vai lá e dedica para a deidade, dedica para Deus, como se a gente estivesse dedicando o nosso trabalho para algo maior. Pode E falar o aí, próximo. isso que você falou é que era a minha dúvida na época, porque assim, eu não conseguia entender esses vritos, como é que eles vão afetar a gente e tal. Mas depois eu descobri, por exemplo, esvarrar, não, swarrar, ele tem um significado que a gente pode traduzir com algumas outras palavras. Né? Então, por exemplo, altruísmo no plano físico, ou seja, eu quero o bem-estar de todo mundo ao meu redor. Essa é uma dessas palavras que eu não anotei. E essa é uma Assim. definição maravilhosa. Eu vou falar uma palavra polêmica aqui, eu vou jogar uma bomba, mas isso foi uma coisa que eu vi realmente de um professor do mestre. Ele fala que quando a gente desenvolve bem a consciência desse chakra, a gente quer desenvolver o bem-estar para todas as pessoas. Você cria esse sentimento de humanidade do tipo, putz, essa noite vai fazer frio, será que todo mundo tem uma casa para morar? Será que todo mundo tem comida no prato? A pessoa cria essa consciência de se importar com o outro e meio que cria essa consciência coletiva de uma comunidade. E aí, entre aspas, a palavra polêmica que eu ia falar, tipo assim, aqui você desenvolve o sentimento de ser um comunista, mas não comunista no sentido, tipo, no sentido que está sendo usado de uma forma Negativo da pejorativa ou coisa. para dizer que você tem que patar o país, não. Cria uma forma de comunidade de você ver e se importar com as outras pessoas, tipo aquele altruísmo. Do tipo, não, É, peraí, você não pode falar assim com as outras pessoas, você não pode fazer isso, todo mundo tem direitos iguais. E meio que cria essa sensação muito mais nobre
quando tá bem aberto e desenvolvido, né? É, Agora, a segunda que eu entendi foi altruísmo no plano psíquico. Você quer um bem-estar psíquico para todo mundo. Você não se sente bem vendo a pessoa enlouquecendo ao seu lado ou vendo as pessoas emocionalmente bagunçadas. Você quer o bem-estar para todo mundo ao seu redor. Tem o altruísmo no plano universal. Esse é um pouco mais complicado, mas você diz assim, gente, se eu consigo sentir a divindade dentro de mim, por que fulano não está sentindo? Será que ela precisa viajar para tal país para sentir aquela energia? Ou ela consegue extrair isso abraçando uma árvore? Como é que eu posso fazer para que ela tenha uma percepção da divindade dentro dela? Né? Esse é o outro altruísmo no plano universal. O quarto, Vrit, fala de entrega completa ao Supremo. Não sei se você tem alguma colocação desse Vrit. qual que é o nome desses que você tá falando para mim tentar lembrar? Porque Que assim, no. eu não anotei o nome deles porque como eu não entendo, eu fui por Ah, não. exclusão. Eu peguei os sete Entendi. animais, aí eu Os sete separei os animais são sete os sete animais, que são as sons, sete notas musicais. Tirei os três certo? bijam semente, que é o Om, o O Rum Ram, e Fat, né? Fat. Om, Rum e Fat. Então tirei É, o esses On três e acontece aqui, o sobrou os som da seis. criação. Ah, tá, Exato. então vamos lá. Os que estão Né? sobrando. Eu sei que São um os vai que estão ser o sobrando. Namaha. Esse Namaha também é usado em vários mantras, que ele seria uma reverência à deidade ou ao divino. Seria tipo, eu acho que é esse mesmo que você deve estar falando, que tipo, ele simboliza aquela saudações a você, reverências a você. A maior parte dos mantras que são assim, de uma frase para alguma deidade, quase sempre termina com esse Namaha, tipo, Om Namah Shivaya, Eu Om acho que é uma forma Ganga, de né? entrega, né? Você se É uma entrega. forma de entrega ao Supremo. É tipo reverências a você, porque daí você meio que. O que muda muito dos mantras, quando a gente faz eles, é que eles não são súplicas. Eles são reverências à deidade. E você se coloca num papel de humildade, e conforme você vai criando essa reverência, você vai meio que trazendo os atributos e qualidades daquela deidade para você. E aí você começa a despertar aqueles sentimentos no coração ou tipo na esfera física, dependendo para qual for a deidade e qual for o benefício. Mas isso que você está explicando seria realmente, acho que o Namaha, que é o Namaha. reverências a você. Ele seria da mesma raiz do Namastê ou Namaskar, mas tipo assim, esse Namaha já é um cumprimento para alguém que está tipo acima, além, da forma que eu consigo explicar no momento. Como eu tenho essa dificuldade, eu sei que Valshar, Vassar, Svarha ou Swaha, Namah e Visha são esses seis que eu estou traduzindo com essas palavras, né? Entendi. Altruísmo no plano físico, altruísmo no plano psíquico, altruísmo no plano universal, entrega completa ao Supremo, doçura harmoniosa na voz, Esse né? do E Sura, eu acho que deve ser o Armita, que seria, eu acho que o último. Esse Armita, ele fala sobre o que seria assim uma essência divina, aquela doçura absoluta. que E seria pode cair como doçura imortalidade, da né? voz, seria a imortalidade. Porque, como o alimento daqui é o éter, meio que ele começa a dizer para você: você tem esse corpo físico, mas você não tem só o corpo físico, existe algo além. E a busca pelo que é. Deixa eu tirar esse cabelo da frente. A busca por algo superior vai estar muito relacionada com essa busca pelo éter. Quando você começa a procurar o que está além dos, dos nossos cinco sentidos, além do plano material, é quando você começa a buscar o que está além. E Adorei às o que vezes você você. falou. Oi? Adorei o que você falou. E Porque é, esse chakra aqui, ele trabalha exatamente isso que você está falando. Ele diz assim: você tem um corpo que é finito, você tem um espírito que é infinito. Ou seja, o espírito é imortal, o seu corpo é mortal. Os dois estão convivendo juntos ao mesmo tempo numa vida. Então, você
Quando você está pensando, criando ideias, escrevendo texto, fazendo seu TCC, você começa a buscar umas ideias, e à medida que você está buscando ideia, você tem uma sensação de que você é eterno, que você é imortal. De repente você tem uma doença, seu corpo começa a ficar ruim e você entra em crise, porque você tem uma parte sua que é eterna. E você diz, gente, e como é que esse corpo não responde a isso? Aí que está o trabalho desse chakra. Você tem que entender que uma parte sua é eterna e outra parte é finita. Né? Isso é muito interessante, esse que você falou, porque é esse um dos grandes trabalhos que esse chakra tem. Esse sentimento de consciência ativa que nós temos, que leva ao sentimento de imortalidade, ao mesmo tempo confronta com um corpo que é finito. E isso gera muitos e muitos problemas na cabeça da gente. Assim, a gente não consegue lidar bem com essa dualidade tão louca, assim, como eu sou eterno e ao mesmo tempo eu morro daqui, um estalar de dedos. Thanos estalou dedos e pum, a gente morre. Acabou metade do universo. Mas, assim, outro ponto também interessante sobre esse chakra é que se às vezes a pessoa tem ele muito desenvolvido e tipo de uma forma negativa e não tem uma tanta consciência do resto do corpo, ela pode ficar com uma propensão a querer comandar, mandar, e traz uma sensação de ser um deus. Você começa a sentir, eu sou superior a todos. Tem uma história que eu vi, eu vou tentar resumir essa história bem curtinha porque ela me tocou muito. Tinha uma banda que eu gostava muito na adolescência chamada Shelter, eles eram de hardcore e Hare Krishna, e hoje em dia a banda tipo, já não faz tanto show, mas uns 2 ou 3 caras da banda eles são professores de yoga e tal. Então tudo velhão. E aí numa entrevista, esse vocal da banda, ele tava falando que uma vez ele foi lá no templo, ele tava conversando com o guru dele, e o guru dele perguntou qual que era o tipo de guitarra que ele tocava, como que era. E ele perguntou assim, eu toco com uma Gibson, assim, assim, assado. E aí ele ficou assim, não, eu não quero saber qual é, mas como você toca? Eu falei, não tô te compreendendo. Aí ele falou assim pro vocal da banda, quando você tá tocando uma guitarra, você tá tocando ela para você se sentir um deus ou para você para você se sentir como um deus ou para você reverenciar a Deus através daquilo que você está fazendo. E a partir disso criou assim uma reflexão muito grande para começar a pensar, tipo, como são os nossos atos? Quando a gente faz alguma coisa, a gente se sente muito bem e superior. Você está fazendo aquilo porque você quer se sentir um Deus, porque é uma sensação que vai estar relacionada com esse etéreo. Ou você está fazendo aquilo para reverenciar um Deus que existe, que está além da gente. E você pode dar um nome para esse Deus de várias denominações. E aí, nesse ponto, você começa a perceber como a gente tem que ser humilde, mesmo perante as nossas vitórias e fracassos, para a gente realmente dedicar as nossas ações a Deus. A Andressa falou alguma coisa que eu não consegui ler aqui. Peraí, deixa eu voltar. A Tabitha falou, conforme vamos envelhecendo, essa consciência vai aumentando. Uma frase muito importante que eu aprendi é, todo mundo envelhece, vírgula, nem todo mundo amadurece. Mas algumas pessoas realmente conseguem amadurecer e desenvolver muito essa consciência. Tem gente que desenvolve apanhando, tem gente que desenvolve morrendo e nascendo muitas e muitas vidas. Mas um exemplo bem legal que o próprio Alex deu para mim uma vez a gente estava conversando, que ele falou assim, tem pessoas que são meio que Homer Simpson, enfia o dedo na tomada, toma choque, tira e fica enfiando, enfiando, enfiando. Ele não para de tomar choque e não cria consciência. Já tem pessoas que levam choque, tira, para pensar, peraí, eu fiz isso, eu tomei choque, o que eu tenho que fazer para não tomar mais choque nessa tomada? É bem isso. Aí a Andressa falou que tá passada pelo estilo da banda, ela quer conhecer. Eu até queria pegar alguma capinha, mas eu achei um CD lá que tava na minha mãe, mas eu não achei a caixinha. Mas, tipo, tem umas capas dessa banda que tem umas deidades. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa banda, eu já tinha uns 14, 15 anos. E uma das primeiras músicas começa com Maha Mantra, que é o Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Só que, tipo assim, é um coral fazer, e como eu cresci dentro da igreja católica, eu via que foi essas macumba do mal aqui, eu não vou ouvir isso. Senão eu vou pro inferno, eu não gosto dessa banda. Uns anos depois eu comecei a gostar mais, com 17 anos de idade, e aí, hoje em dia, assim, meio que me caiu a ficha quando eu comecei a pesquisar e olhar, mas é uma banda bem legal, eles são tipo um hardcore e HC,
mas aí tem algumas músicas assim que tem uma pegada um pouquinho mais voltada para uma certa forma de espiritualidade. Não pode ser que seja tão espiritual assim, porque é tum-pá, 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 e não dá para você meditar ouvindo aquilo. Mas assim, algumas letras são muito boas, na minha opinião. É. Isso que você falou Eu falei. com relação ao trabalho é bem interessante. Você tem que descobrir qual o seu dom, né? Eu não gosto da palavra dom porque dá uma ideia de que Deus dá de graça assim para você e pronto. Não, não é bem essa a ideia, mas vocês vão entender. É aquilo que você tem uma propensão a fazer bom, bem e legal e faz com as mãos amarradas nas costas, com tranquilidade. Desenvolve através de um esforço, mas se dá muito bem dentro daquilo. Esse dom, ele é característico desse chakra. Então, na hora que você desenvolve esse chakra, você encontra o seu dom, né? E ao mesmo tempo, você se sente bem, nossa, eu sou the best, eu gosto de fazer isso é legal. Aí começa a vir a busca pelo equilíbrio. Você é um bom cantor, você canta bem, mas olha, aquele cara que está começando, ele tem uma estrutura diferente da sua. Não é uma estrutura legal, é diferente do seu estilo, mas ele também canta bem, só que é diferente. Olha o equilíbrio, você tem que buscar um equilíbrio. Senão você começa a achar que você é o único cantor do mundo e de repente você cai. Aí, porque você cai, porque esse chakra trabalha esse equilíbrio. Você é um escritor, você começa a escrever, 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 aí tem um sucesso, um atrás do outro, e você começa a dizer, nossa, sou the best, sou o melhor escritor do mundo. Esse chakra aqui começa a trabalhar esse aspecto. Aí é maturidade, é maturidade. Como você usa seu dom? Por mais que você seja o melhor naquilo que você faz, não deixa de olhar, não deixa de entender o movimento do outro, porque esse equilíbrio faz esse chakra crescer mais ainda. Imagina Jesus aqui na Terra, trabalhando, mexendo com as pessoas. Ele tinha todo o conhecimento, ele não precisava ouvir ninguém, porque ele já sabia. Mas à medida que a pessoa falava alguma coisa, ele escutava, né? Ele ouvia e aquilo fazia alguma coisa, acendia dentro dele. Alguma coisa acendia. E é óbvio que é maturidade do uso desse chakra. A Ana Cláudia fez uma pergunta interessante. Eu só vou completar o que você disse, que um outro fator sobre esse chakra está relacionado com o nosso poder de expressão, para quem está chegando agora, e também está relacionado com o poder de você conseguir fazer as pessoas sentirem aquilo que você está sentindo. Porém, isso não quer dizer que seja algo sempre positivo, mas eles dizem que, se não me engano, do Anahata para o Vishuddha, e no Vishuddha começa a ter uma sensação, começa a vir o poder de você conseguir transformar a sua arte em uma arte sacra. Você começa a fazer com que aquilo que você está fazendo se torne algo sagrado. Então vai ter assim um poder muito maior. E aí, por uma expressão negativa desse chakra, eu diria que a pessoa pode ter ele bem desenvolvido, ela pode ter um poder de fala muito poderoso, mas ela não pode necessariamente usar isso de uma forma ética do bem, ele pode usar isso de uma forma egoísta, ou pode usar isso de uma forma destrutiva também, que também cairia por esse outro aspecto. Aí a gente tem milhares de exemplos, e eu acho que políticos são uma. Eu não vou citar nenhum nome, embora eu odeie vários, mas os políticos têm assim, esse poder muito grande, porque eles conseguem falar com as massas, conseguem fazer as massas, tipo assim, falar e dar aquele estalo para dizer, eu vou seguir essa pessoa, não importa qual é a besteira que ela está falando, isso aqui para mim faz muito sentido, e isso é uma forma que eu considero que é uma forma negativa, porque você tem o poder de controlar e trazer as pessoas para a sua direção, mas você está fazendo isso de uma forma egoísta, não necessariamente para ajudar as pessoas a crescerem ou evoluir de alguma forma. É a minha visão, pelo menos, nesse aspecto. E... um detalhe engraçado que eu também ouvi esse monge falando, esse Dada, é que ele fala que nos homens, quando fica bem desenvolvido esse bichuda, eles ficam barba, tipo, cresce bastante barba, ficam com um mustache, um bigode bem fechado. E aí eu, tipo, na hora eu já falei assim, como eu tenho essa barba de menino, eu já sei que eu nasci com esse chakra bem, bem atrasado, que é um dos pontos que eu preciso trabalhar muito. Eu sei que eu desenvolvi muito ele ao longo dessa vida, mas ainda, tipo, ainda tem muito que percorrer. Mas é um desafio para mim, a voz é um desafio muito grande para mim. Não,
trabalhar esse chakra é uma coisa interessante, né? A pessoa luta contra toda uma natureza que existe dentro dela. No meu local de trabalho, lá em Dayatuba, tem um rapaz que eu admiro muito a força de vontade dele. Ele era obeso e ficou muito tempo preso em tudo que permitia essa obesidade. Né? A partir do momento que ele teve um estalo dentro dele, alguma coisa estalou ali dentro, e ele começou a trabalhar isso com muita força. Era sofrido, você via que ele se irritava, ele sofria, mas ele estava ali, ele disse, eu vou conseguir. Aí ele começou aos poucos, indo, até que agora ele faz corrida, ele faz bicicleta, e ele deu uma organizada no corpo dele. Isso é um trabalho com esse chakra, sabe? Apesar de que esse chakra ele controla todo o corpo. E na hora que você tem uma consciência do equilíbrio que você tem que fazer, então, equilíbrio da comida, equilíbrio das emoções, equilíbrio da forma de pensar, aí esse corpo começa a responder toda essa força interna. Os hindus, na mitologia hindu, acham interessante que eles colocam essa força que esse chakra tem, eles colocam como um deus chamado Varuna. Varuna é um deus que existe desde que o mundo foi criado. O mundo foi criado, o universo foi criado e ele foi criado junto. Por que ele foi criado junto? Porque por mais que o Deus criador do universo seja poderoso e tudo, ele precisava de alguém para cuidar das coisas. O todo foi quebrado em milhões de pedaços. Quer dizer, na hora que Deus, a ideia máxima de Deus que nós temos, disse eu vou existir, aí na hora que ele fez isso, ele se partiu em milhões e trilhões e quatrilhões de pedaços. Só que cada um desses pedaços tem que seguir uma ordem no universo, tem que seguir um roteiro. O Sol está ali girando ao redor de uma estrela, a Terra está girando ao redor do Sol, a Lua está girando ao redor da Terra. Isso não pode ser perdido. Não pode hoje estar girando ao redor da Lua, a Lua girando ao redor da Terra e amanhã ela está girando ao redor de Marte. Não. Tem que manter esse Tem uma equilíbrio. ordem. Tem que ter uma ordem. E Varuna é essa ordem. E aí é engraçado como eles escolhem a força do Deus, né? Deus tinha uma arma. Na hora que eu fui ler, eu pensei, um arco e flecha, uma faca, alguma coisa assim. Não, era um laço. Uma cordinha com um laço. Não dá medo nenhum desse Deus, né? Porque qual medo? Um laço, uma corda? Aí você pensa, ele simplesmente dá um nó. Na hora que ele dá um nó, sua vida trava. Entendeu? Então você não vai mais, você não anda mais enquanto esse nó tá lá. Esse nó desata na hora que você entra em equilíbrio. Na hora que você entrou em equilíbrio, ele começa. Então ele prende e amarra as situações através desses laços. Esse é o Varuna. E ele é extremamente ligado à lei. A lei, não sei, tanto a lei dos homens quanto a lei Dos universal. deuses, por assim dizer. É, Que eu posso, tipo, muitas coisas poderia falar que existe o Dharma. O Dharma seria, tipo assim, aquilo que é sagrado você fazer, aquilo que você veio fazer e todo mundo tem que fazer. Ele tem as ações que são dharmicas e adármicas. Toda vez que a gente está fazendo alguma coisa que é adármica, meio que a gente vai voltar para trás, a gente vai retroceder, a gente está fazendo alguma coisa que está errada. E o Dharma seria a ordem divina que mantém tudo funcionando como deve funcionar. E a gente, no relativo, às vezes a gente pode ter uma certa dúvida, a gente pode até que, tipo, as nossas dúvidas às vezes são como se a gente estivesse questionando Deus, do tipo, eu acho que isso não está certo, eu acho que isso não deveria acontecer dessa forma. Isso é uma coisa humana. Mas, assim, de uma forma mais ampla, tudo está acontecendo de acordo com o Dharma, para quem tem essa visão mais desenvolvida, e esse Dharma é a ordem cósmica de como as coisas devem acontecer. Só para dar um feedback, agora faltam mais ou menos 10 minutos para a gente acabar a live. Eu estou pensando em te falar um pouquinho sobre algumas posturas que beneficiam verdade. Como esse passa rápido. Vishuddha. Depois, sim, e os 5 minutos para você falar do seu livro e mostrar o seu livro para gente. Eu também estou curioso para ver a capa, como que tá. Mas a primeira coisa, um dos pranayamas que é legal para estimular o Vishuddha Chakra é o
o Jay Breathing, o Jai Pranayama, aquele som do oceano. Para quem quiser fazer aí em casa com a gente, vamos fazer um pouquinho para vocês perceberem como o ar passa através das nossas colotes. Vamos todo mundo inspirar, quem estiver assistindo vai fazer também, a gente não está vendo, mas eu sei que vocês vão fazer. A gente vai inspirar e vai soltar um ar pela boca, e você vai soltar um ar como se estivesse querendo, tipo, embaçar o vidro do espelho do banheiro. Vamos fazer esse ar. Obrigado pelas opiniões, eu tô lendo, mas não tô conseguindo comentar de todo mundo, mas vamos lá. Vamos inspirar, e solta aquele... Percebe como o ar passa. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com o lábio fechado. Vai ser um som que vai lembrar o som de oceano. Tem pessoas que falam que lembra o som da respiração do Darth Vader do Star Wars. Tem pessoas que ainda dizem que lembra. Assim fica mais claro para quem não conhece. Lembra Sim. o som tipo, do vento na floresta à noite. A gente vai fazer esse A com o lábio fechado. Não precisa fazer muito alto. Eu vou tentar forçar um pouquinho para o microfone captar o som. Mas vamos lá, passa os de Pernambuco. Inspira. Conseguiu sentir como o ar passa por essa região? Esse UDI estimula bastante a tireoide e a paratireoide. Outra coisa que a gente pode fazer para quem está em casa é colocar a mão esquerda na garganta, mão direita em cima da garganta, e a gente vai fazer 3 vezes o Bijamanta principal desse chakra, que é o Ram. É um Ram meio que rasgado. A gente vai fazer um Om Ram, Om Ram. Inspira comigo. Om Ram. Om Ram. Om Ram. Você consegue perceber como essa região é afetada através do som. E eles dizem que quanto mais a gente estimula, mais a gente consegue abrir mais a consciência dessa região. E conforme você vai abrindo essa consciência, você vai recebendo vários tesouros ocultos, um pouquinho do que a gente falou aqui agora. Algumas posturas que são legais para estimular esse chakra. Tem o Sarvangasana, que é a postura da vela. Eu ainda não gravei aula de yoga sobre o Vishuddha Chakra, eu vou gravar essa semana, e aí para quem está assistindo e quiser vir fazer, participar, me manda um oi para poder fazer. Mas o Sarvangasana é aquele conhecido pouso sobre o ombro, que você projeta as pernas para cima, coloca as mãos atrás da costa e fica com as pernas no ar. Você vai sentir que aumenta muito o irrigamento sanguíneo nessa região. As invertidas, o Shirshasana, que a gente coloca as mãos lá atrás da cabeça, coloca os cotovelos no chão e põe o topo da cabeça. Ela, além de tipo assim, influenciar os 2 últimos chakras, ela também traz um benefício muito grande pro Vishuddha Chakra. Para quem já fez aula de yoga comigo, deve conhecer a postura do capacete do guerreiro. Tem uma variação que a gente chama de postura da lebre, que ela também... Eu vou tentar explicar para vocês. A gente vai estar nos 4 apoios. Aí você vai levar suas mãos lá para segurar o calcanhar e vai pôr o topo da cabeça no chão. Tem algumas variações, mas aí você vai perceber como muda o fluxo sanguíneo e energético na região da garganta. Ela também estimula bastante o nosso Sahasrara Chakra, mas ela traz assim uma... Eu vou dar um exemplo, eu sou vegetariano, mas para quem já viu como que é quando estrangula uma galinha, ela fica com o pescoço inchado para fazer aquela comida na sopa, minha mãe fazia muito. Você fica com a sensação que sua garganta tá igual o pescoço da galinha, porque tipo, cresce essa região e você sente que parece que aumenta muito o fluxo sanguíneo. E isso é uma região muito importante do nosso corpo, porque meio que faz a comunicação do corpo com a cabeça. E a gente não nota que tá tudo passando por aqui. Então, tipo assim, geralmente se algum ferimento acontece aqui, as chances de ser grave, fatal, e você morrer ou ficar incapaz são muito grandes. Mas eu acho que a parte dos asanas é mais ou menos essa. Tem mais alguns que a gente poderia ilustrar, mas isso vai ficar para quem fazer a Aquela aula, que é uma assim. aula de 1h30. É o
Tem um que a gente fala que é o gesto dos quatro cabeças de Brahma, que você vai fazer tipo o sinal da cruz com a cabeça, também estimula bastante. Mas agora a gente temos 5 minutos. Eu vou falar para você falar um pouquinho sobre o seu livro. E já quero agradecer a todo mundo que está presente hoje, todo mundo que participou, para não ter que fechar de uma vez quem na semana passada. Tá Mas certo. vamos lá. Esse é um livro de pesquisa, de trabalho de vários anos na área de astrologia. Ele é um trabalho que foi descoberto em 2003, um planeta não, chamado Sedna. Esse planeta Sedna destronou Plutão da condição de planeta. Então ele tem um significado para a astrologia muito importante, porque ele foi lá e tirou o cara do trono dele. A partir desse momento, Plutão passou a ser um planeta anão também. E aqui eu falo sobre os indicativos astronômicos desse planeta anão, sobre a mitologia, porque Sedna não é nenhum nome greco-romano. Plutão é um nome greco-romano, Zeus, Mercúrio, Vênus. E aqui é um nome da mitologia Inuit, é uma mitologia dos povos que ficam no norte do planeta. Eu faço também sugestões astrológicas das casas zodiacais. Você pega os posicionamentos desse planeta num mapa astral e tem um significado. E Sedna, segundo minha pesquisa realizada, ele é o planeta regente de Virgem, que está faltando atualmente na nossa astrologia. Então, quando foi descoberto Urano, Urano passou a reger os aquarianos, que até então era regido por Saturno. Quando foi descoberto Netuno, os piscianos passaram a ser regidos por Netuno. Quando foi descoberto Plutão, os escorpianos, que era regido por Marte, passou a ser regido por Plutão. E agora surgiu Sedna em 2003 e os virginianos, na minha concepção, nesse meu entendimento desse trabalho que eu fiz, é regido por Sedna. E aí você tem toda uma visão no mapa, como funciona o entendimento, qual o caminho, e tem outros significados também nesse livro. O detalhe que tá chegando perto do. É porque o pessoal que tem o sol regido por Virgem tá se aproximando, né? Estamos em pleno inferno astral, você não quer saber como isso é bom. Ou seja, daqui uma semana começa o meu também, mais ou menos uma semana. Ai, Nós Deus. temos mais ou menos 2 minutos. Eu tô lendo os comentários. Muito obrigado a todo mundo que participou. Fiquei feliz que hoje a Andressa apareceu por aqui. Eu sei que ela tá com a agenda super corrida. A Tabita ficou mais curiosa ainda. Obrigado pela presença. E um recado que eu vou dar pro pessoal. Provavelmente, eu vou pôr entre aspas, porque tem muita coisa para ser realizada. Depois que a gente acabar a livre dos chakras, eu acho que eu vou retomar com as aulas de yoga presenciais lá no Shankara. Mas a gente vai ver e vai estudar para ver como a gente pode idealizar isso, para ver quem quer, quem não quer, para quem pode e não pode voltar a participar. Mas isso é assunto para outro momento. E eu acho que você quer acrescentar alguma coisa, Alex? A gente ainda tem mais ou menos um pouquinho mais de 1 minuto, pelo Só que eu tô vendo aqui coloquei o link cronometrado. aí para quem quiser ler alguma coisa do livro. Tem e-book e tem impresso também. Ah, que E legal. obrigado, Ah, a Francisco, Aline tá por por aqui também. Obrigado pela oportunidade de a gente trocar. É sempre tão gostoso. Pena que parece que passa rápido, né? Quando você olhou, já acabou. Sim! É bem Eu confesso que o divertido. tempo é um pouco frustrante e passa muito É. rápido. Bem, então, o que a gente pode Namastê, falar? Francisco. Aproveite, namastê. A gente ainda tem alguns segundos antes de aparecer o cronômetro, então quem for assistir isso aqui no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, deixa um joinha. Se você não gostou da Live, não conta pra ninguém, esquece. Se você contou, vai lá e fala pra todo mundo que foi maravilhoso, que foi super legal. Espalhe para os seus amigos. Ajude a gente a divulgar o nosso bate-papo, que é uma forma de levar informação para todo mundo. Agora sim, estamos na contagem final, 30 segundos. Pessoal, de coração, muito obrigado a todo mundo que Namastê. participou. Namastê, gratidão. Tchau, tchau. Até semana que Tchau, vem, quando tchau. nós vamos voltar pelo Jnana Chakra. Ou Jnana Chakra. Isso. Obrigado, pessoal. Bem, tchau, tchau. Namastê. Agora é a contagem regressiva. Acabou.